Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Wagner Duarte Santos, sou acadêmico do curso de Letras da Universidade de Caxias do Sul. Esse vídeo é parte integrante do projeto Integrador 5. E na aula de hoje nós vamos tratar do assunto que engloba os significados. Os significados, os contextos, o texto, a interpretação do texto, né, o dizer, o enunciar. Gosto muito de um trecho de um texto, de uma crônica do Eduardo Galeano, que está no livro dos Abraços. Eu uso muito esse trecho porque ele é muito significativo para mim. Ele diz assim que quando nasce da vontade de dizer, a voz humana não encontra quem a detenha. Ele vai falando, né, que fala pelos poros, fala pelos dedos, enfim. Fala, enuncia, diz. Né? Quando nasce da vontade de dizer, a gente dá um jeito. E vamos tratar aqui todo esse conteúdo, todo esse tema, ele está dentro de uma área de estudos da língua, que é a semântica, a pragmática, a semântica, que estudam os sentidos, os significados, as construções de sentidos. E isso é algo que a gente pode pensar, nossa, mas isso é muito distante da nossa realidade, quem é que usa isso? E os exemplos que estão colocados aqui no nosso slide nos mostram, são exemplos reais, retirados das redes sociais ou de jornais, enfim, que nos mostram que todo tempo é preciso significar, todo tempo é preciso dar sentido às coisas, é preciso contextualizá-las. Então, de maneira nenhuma é algo longe da nossa vida como cidadãos, como parte da sociedade, porque vivemos juntos e juntos nós vamos construindo significados, vamos nos comunicando, vamos falando, escrevendo, lendo e vamos interpretando o nosso mundo. Isso é tarefa cotidiana, é diária. Né? Então, nós logo de cara percebemos que é um tema relevante para qualquer um de nós, independente da nossa profissão, independente da nossa classe social, independente do nosso gênero, embora todas essas coisas também acabem influenciando na produção do nosso discurso, né? Semântica, pragmática, significado é para todos nós, é para todos os cidadãos. Começo por dizer, né, vamos tratar desse tema ao longo de várias aulas. Essa é a introdução de uma aula, pelo tempo que nós temos aqui disponível. E vamos tratar do significado, do texto, do contexto, da interpretação, como um único corpo, né, dotado de várias partes, mas um único corpo, porque tudo isso diz respeito a entender, a decodificar, a interpretar as mensagens, os enunciados, né? Chama de enunciados aquilo que é dito, pode estar escrito, pode ser falado, o enunciado. Já aqui no primeiro slide nós temos alguns exemplos com palavras, né? Ele fala então, os significados de família, o significado de ser bem ou mal sucedido, ou ser um fracassado, e aí tem ali uma ironia, né? O bem sucedido, horas no trânsito, pouca mobilidade, o fracassado, que não, né? Nesse caso a gente pode interpretar de muitas maneiras, mas claramente a pessoa que criou essa charge, ela está dizendo para nós sobre um estilo de vida, né? Assim como os formatos de família. Então, família é uma palavra que tem sido disputada. A família, né? Construir uma família. Alguns usam, né? Querem destruir a família, ou a família é sagrada, né? Enfim. Então a gente vai trabalhando essas questões para poder ler melhor o mundo, para poder também emitir uma opinião, né? Para poder circular, para poder interagir. Interação é a palavra.
Recentemente, aqui mais um exemplo, né, da palavra porca. Você vai ao dicionário, uma porca, em sentido biológico, é um animal, enfim. Ali o pai pede uma porca, ele não está falando de uma porca, o bicho, né? Está falando de uma pecinha, geralmente de metal, que ajuda a segurar parafusos, a prender, a fixar parafusos. Então, essas pequenas confusões acontecem durante a nossa vida cotidiana. O que permite entender qual porca é, no caso, é o contexto. Ali o menino não atentou para o contexto, não olhou para o contexto. O contexto é como o mapa que nos dá as pistas de para onde aquele enunciado, aquela mensagem, aquele dizer, está nos conduzindo, está nos levando para onde. A palavra flor, né? Botanicamente, no campo, no ramo da botânica, que estuda as plantas, a flor é a parte reprodutiva das árvores, das plantas, enfim. Mas se a gente diz que fulano ou fulano é uma flor, né? Quer dizer, estou falando que estou usando como um adjetivo, né? É uma flor. Estou qualificando, usando o substantivo flor para qualificar. Então, as palavras elas vão muito além da ortografia, vão muito além, ou melhor, a língua, né? O estudo da língua vai muito além da sintaxe, vai muito além da ortografia, embora tudo isso seja importante, né? Mas é para além. E acho, inclusive, que pensar a enunciação, pensar, enfim, o uso da língua é uma das partes mais bonitas de estudar a língua portuguesa. Nós temos aqui uma notícia. Essa semana passada, a cantora Ludmilla foi acusada, né, como dizem hoje nas redes sociais, foi cancelada. Aliás, outra palavra que a gente poderia tecer aqui vários comentários, né, sobre cancelar uma pessoa, o que é cancelar, cancelamento, enfim. Ela foi acusada de racismo religioso, de intolerância religiosa, por uma frase que a frase claramente ataca uma religião, uma filosofia religiosa, uma fé, né? No caso ali, a fé, uma fé de matriz africana. E aí ela se justificou, tiraram do contexto. Acontece que essa ideia de tiraram do contexto, de dizer essa expressão, né? Não foi isso. Quando dá ruim, né? A pessoa, políticos, artistas, enfim. Não foi isso que eu quis dizer. Tiraram do contexto. E às vezes, e geralmente essas pessoas não dão qual era o contexto, então, né? E às vezes o contexto está muito claro, não tem muito que. É uma estratégia de defesa, todos têm direito a se defender, né? Mas já virou um lugar comum e inadequado dizer, tiraram do contexto. Dizer, não é eu que disse uma coisa que não deveria, é vocês que tiraram do contexto. Né? E às vezes a frase, nem no melhor contexto do mundo, a frase, o enunciado seria bom, né? Então, quais são as pistas que nos levam a interpretar aquela frase? Em que contexto aquela frase seria boa? Porque às vezes sim, né? Às vezes depende mesmo do contexto. Mas às vezes mesmo com todas as pistas já colocadas ali na mesa, ainda a pessoa diz, tiraram do contexto. Será? O questionamento. O gênero, né, notícias, as notícias, o jornalismo produz, né, as notícias. Outros gêneros são produzidos no jornalismo, mas notícia é um gênero bastante comum. Usando redes sociais, nós podemos perceber ali, se você segue veículos de notícia, tomando sempre o cuidado para que sejam veículos de notícia críveis, que não produzam fake news, enfim. Ultimamente eu tenho notado que os veículos de imprensa, a Folha de São Paulo, principalmente, produz enunciados, legendas para suas notícias.
Claro, a notícia não está inteira ali. Ali tem uma imagem, tem uma legenda e um trecho da notícia está embaixo também, mas quem quer ler a notícia tem que ir até o site. É uma estratégia também de levar as pessoas para o site. A gente sabe que a maioria das pessoas não vai até o site, ou porque não assina o jornal, ou porque não quer mesmo. Nas caixas de comentário a gente vê ali a repercussão do que está em cima. E essa semana veio a notícia de que o MASP, o Museu de Artes de São Paulo, um prédio muito clássico, muito apreciado da arquitetura brasileira, ele está sendo reformulado. E aí, de várias maneiras, aqui eu botei 2 prints, de várias maneiras foi noticiado que ele tinha sido, que as colunas dele tinham sido lixadas, enfim, foi removida a tinta vermelha, que é clássica desse prédio. E aí, a cor vermelha, ela suscita hoje debates, né? E aí uns adoraram, outros, mas vai descaracterizar o prédio. E era muito difícil saber, lendo a legenda e lendo o trecho que vem logo abaixo, o que realmente ia acontecer. Não, mas vai ficar vermelho, mas não vai retornar, vai ser outra cor. Então, talvez até como estratégia para engajamento, né? Porque as redes sociais têm esse quesito do engajamento, eles deixam essa ambiguidade. Aqui são exemplos de 2 jornais, da Folha de São Paulo e do G1. Então, às vezes é até proposital mesmo, né? Para dar ambiguidade, para dar dúvida, para dar debate. O que não é muito ético e interessante quando você está falando de notícia, né? Porque é importante contextualizar muito bem para o leitor o quem, o onde, o como, não deixar muita margem, embora alguma margem sempre exista, porque né, ninguém é neutro, não existe neutralidade, mas as informações básicas, as pistas básicas deveriam ser colocadas. Depois até tem o trecho aqui, a nossa direita do vídeo, tem ali uma outra reportagem que saiu e essa diz que a cor vermelha retornará. Também outros 2 exemplos de notícia, uma que falava de uma ave em extinção que voltará para as Ilhas Galápagos, né? O pássaro dodô. Ele está em extinção, mas vai retornar. Isso gerou debates nos comentários. Gerou muitos debates sobre, mas está em extinção, mas vai retornar, mas como isso foi feito? Depois se vê que eles conseguiram reproduzir, enfim, e que vai retornar lá uma espécie parecida, né? É outra coisa. Também a notícia sobre o desaparecimento de uma socialite carioca, notadamente uma matéria mal escrita, não se sabe se de propósito ou não, mas em que ficava muito difícil interpretar até quem era quem, se quem estava falando ali era socialite, porque a notícia diz quando ela voltar, mas daí depois no corpo ali, no pedaço de reportagem, ficava difícil de entender quem é que estava dizendo. Quer dizer, o contexto prejudicado, né? Totalmente prejudicado, e consequentemente os significados que vão surgir dali, o entendimento que vai surgir dali, obviamente prejudicado. A publicidade é um ramo interessantíssimo, muito interessante mesmo, para estudar contexto, significado, interpretação, porque ali, quando envolve dinheiro, as empresas não querem perder jamais, né? Então elas contratam publicitários para produzirem mensagens que toquem o consumidor, né? Que sejam certeiras. Aqui da Rádio CBN, olha, muito interessante porque ele usa da dificuldade de entender alguns termos para chamar atenção, né? Olha, você tem dúvidas? Ouça a CBN. Tudo sobre os assuntos que têm deixado o país doente. Água parada e contas em movimento. Então, provavelmente fazendo uma ligação com dengue, né? Água parada, dengue, e contas em movimento. Então, a circulação de dinheiro talvez ilegal.
do mesmo produtor ali, ó, royalties, offshores, impeachment e outros temas tão difíceis de soletrar quanto de engolir. Tem uma brincadeira, essa brincadeira, esse jogo que a linguagem permite, que a necessidade de dizer também pode nos levar a jogar com as palavras, a construir percepções e sentidos. E aqui é um exemplo de publicidade muito bem feito, muito bem acabado e que chama atenção. Então, para a gente ver como é o dia a dia. Semântica, significado, contexto, é o dia a dia, é como o ar que respiramos, né? Estamos interagindo, estamos falando de entender significados, de compreender, de extrair significados, de interpretar coisas. O contexto está sempre ali, porque o contexto é o mapa, são as pistas que vão nos permitir dizer como aquela forma, no caso ali uma publicidade, possível, pode ser impressa ou pode ser no meio digital, essa forma, esse conteúdo, esse estilo. Então, essas três coisas, essa forma, esse estilo, esse conteúdo, que vamos falar aqui também de gêneros textuais, né, de formas de enunciar. Até porque um gênero é isso. Um gênero textual é uma forma mais duradoura, mais calcificada. Olha, me veio essa palavra para expressar uma coisa já... para expressar uma coisa que já está consolidada, olha só, calcificada. São as possibilidades da língua, da linguagem. Como é possível dizer coisas através da ironia, né? Quer dizer, por que o coelho da Páscoa diz que ele errou o caminho? Claramente eles são crianças pelo traçado das casas, enfim, a gente vê, são crianças pobres, né? Não são crianças menos favorecidas. Errei o caminho. E o outro lado ali, cada um desses personagens lembra, está na nossa memória imagética, a gente, né? E a gente vê, cada um deles lembra um tipo de pensamento que não pode conviver no registro democrático, na convivência democrática. E a ironia ali que diz assim, né, querem nos censurar. A gente pode censurar os censuradores, a gente pode, né, ser intolerante com os intolerantes. Então, a charge, o quadrinho, né, sempre traz essa ironia. Ironia, uma das figuras de linguagem que a gente pode usar também para se expressar, que a gente usa, né? Eu adoro quando a comida no restaurante demora, porque daí já vem até fria. Estou sendo irônico. A pessoa está sendo irônica, provavelmente. Você fez o pedido, demorou, chegou frio. Salvo raras exceções, aí teria que ver mais aprofundadamente o contexto. A comida não é para vir fria, é para vir quente. Você está sendo irônico. Aqui também eu gosto muito desse do erros de ortografia. E aí as palavras tomate, alface, cenoura com S. Tem uma brincadeira ali muito engraçada até, né, sobre erros de ortografia e a palavra ortografia e também ali o hortifruti, né, nesse sentido mesmo, né, de horta, de agricultura, enfim. Então tem essas ironias que são muito interessantes, que nos permite. Mas para entender a ironia é preciso dar conta de ler as pistas e ter as referências, enfim. A gente mobiliza todo o nosso mundo para interagir. É muito interessante essas possibilidades que a língua apresenta. Veja só, às vezes a imagem nem tem nada escrito. É o caso dessa imagem que a gente está vendo, uma mulher vomitando. E a gente pode fazer N interpretações, né? Está vomitando palavras, ela está ali. O que é vomitar palavras? Dependerá do contexto, dependerá da minha interpretação. Pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma coisa ruim, né? Tá só vomitando palavras. É uma enxurrada de palavras, não faz sentido. Ou
tá aliviando, tá colocando para fora. Tudo depende de interpretar, né? Depende de contexto. O balão murcho, escrito ego, né? E até um contraponto àquela ideia de o ego inflado. O ego inflado geralmente é usado como uma coisa ruim para um certo campo, né? Tem o ego inflado, quer dizer, é muito egoísta, é muito pensa só nele, né? E o ego murcho, o ego é bom, é ruim, aí também gera diferentes interpretações, porque não só as palavras têm diversos sentidos, são polissêmicas, mas os símbolos também têm diversas interpretações. Mais um pouco de publicidade, né? Aqui incentivando uma revista Men's Health, né? Saúde do Homem, assim, uma tradução livre, diz: leia um pouquinho de cada vez, mais ou menos 3 séries de 40 páginas. Tá falando de leitura, tá falando da leitura da revista, inclusive, né? Então, provavelmente a revista tem ali um número de páginas que entra aqui, né? 3 séries de 40 páginas. Lá, tem lá umas 120 páginas. E aí tá falando, já faz a ligação, porque para esse público da revista, exercício, treinar, malhar, né? Porque até isso veio mudando com o tempo, né? Era fazer ginástica, depois era malhar, tinha até uma novela no Brasil, uma novela jovem, Malhação. E depois agora dizem, é treinar. Então foi de ginástica para malhação para treinar, o treino. Faz essa... Olha esse enunciado aqui que forte, ó. Filho violenta a mãe sem piedade. Numa notícia, num programa de TV ou num jornal, até como a gente viu as notícias lá da pintura do MASP, poderia ser filho violenta a mãe sem piedade. Mas aqui no contexto ele é um alerta sobre nós e a nossa relação com o planeta. A mãe terra, né? Fala da mãe terra, da mãe natureza. A gente vê claramente que semântica e pragmática não são coisas fora do nosso universo diário. E aí outras figuras de linguagem que podem ser usadas, metáfora, ironias, analogias, é possível brincar com a língua e dizer, e comunicar. Essa é toda a riqueza, né, de construir discursos. Só para ficar aqui com algo pontual, né, o contexto, e falando mais detidamente de contexto, o contexto ele se dá também, como a gente já percebeu até pelo que conversamos até aqui, ele se dá não só pela a palavra em si, ou a frase, enfim, né, mas também historicamente, culturalmente. Né? Isso é preciso que a gente lembre, que contexto não é só gramatical, não é só lexical a palavra lá no dicionário, também é político, também o contexto é cultural. E dessa forma nós vamos lendo o mundo, decodificando o mundo e interagindo. Né? Por hoje, nesse primeiro momento, a mensagem é essa, né? Fazer uma abordagem mais generalizada sobre sentidos, significados, por isso que chama significados em disputa, porque como estamos interagindo, as coisas vão sendo modificadas, vão sendo interpretadas, e daí surgem novas maneiras de enunciar, de dizer, né, de colocar as coisas. Por enquanto é isso. Em breve daremos sequência ao nosso estudo, à nossa sequência didática em semântica, pragmática e todos os assuntos que englobam. Agradeço a atenção e até a próxima.